Olá, pessoal, estou aqui de novo. Já vi que alguns de vocês estão aí também, já estão fazendo perguntas. Eu quero que alguém me diga se vocês estão me ouvindo e vendo bem. É a primeira coisa que a gente tem que fazer no live chat, especialmente agora, porque eu não estou em casa nem no meu trabalho, eu estou num hotel em Nova York. Então, me digam aí se vocês estão vendo alguma coisa, se estão vendo bem, ok? Vamos lá. Aí a gente começa de verdade. Vamos lá, atenção. Ouvindo super bem, ótimo, beleza. Então vamos lá. Então a primeira pergunta, já tem um monte que eu acho ótimo, vamos ver se eu consigo dar conta. E se eu não der, semana que vem a gente continua. É uma pergunta do Emerson Mello, que faz a seguinte pergunta: se eu conheço, ou conheci, na verdade, o Stephen Hawking. E sim, eu conheci o Stephen Hawking, eu encontrei com ele em várias conferências, a gente trabalha em áreas semelhantes da física. E teve uma vez que, tem um tempão isso já, quando eu era pós-doc, ele ainda conseguia mexer alguns dedos e piscar o olho e se manifestar de uma forma, não sem a máquina, com a máquina ainda. Ele veio até o lugar onde eu estava trabalhando como pós-doc, perto de Chicago, chamado Fermilab, e fui eu que fui encarregado de pegar ele no aeroporto, com uma grande van, né, que pudesse trazer a cadeira de roda deles e a cadeira de roda dele e toda a turma que vem com ele, enfermeira, dois alunos de doutorado que eram os tradutores, etc. Né? Então, eu tentei conversar com ele, aquela conversa meio estranha, tipo, professor Hawking, tudo bem e tal, como vai o senhor? Aí ele tem que bater, né, usar o dedo dele para mover, a única coisa que ele conseguia fazer para mover o cursor no computador dele. Ele falou, eu sei que você é brasileiro, um país muito bonito, com moças muito bonitas. Então foi assim que foi a minha primeira conversa com o Stephen Hawking, que obviamente já era bastante danadinho, mesmo no estado físico dele. Né? Bom, uma outra pergunta é se você podia me explicar um pouco a questão da descoerência na mecânica quântica. Bom, eu estou pensando em preparar um vídeo de, não sei, 10, 15 minutos falando um pouco sobre a mecânica quântica só, e não uma sessão de perguntas e respostas, mas rapidamente, a ideia é mais ou menos a seguinte: o mundo quântico é muito diferente do mundo clássico, né? Quer dizer, as coisas que a gente, por exemplo, eu estou sentado aqui, vocês estão me vendo, vocês estão vendo o fundo do meu quarto, vocês estão vendo a tela do seu computador, tudo isso é perfeitamente bem definido dentro dessa realidade que a gente chama de realidade clássica. Mas a realidade quântica, ela só realmente se manifesta no mundo do muito pequeno. E que mundo pequeno é esse? O mundo das moléculas para baixo. Moléculas, átomos, partículas subatômicas, tipo elétrons e prótons, etc. E as regras nesse mundo quântico são muito diferentes das regras do mundo quântico, no mundo clássico. Então, por exemplo, no mundo clássico você não pode atravessar uma parede. No mundo quântico, uma partícula tem uma probabilidade que não é zero de poder atravessar uma barreira qualquer, né? Então, existe uma série de outras coisas também. Então, por exemplo, no mundo quântico, a posição de uma partícula não é bem definida até que você meça a posição da partícula. Então, a partícula pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, ao mesmo tempo. Então, a gente, quando estuda a posição dessa partícula, a gente fala que ela está numa superposição de possíveis posições. Né? Então, uma superposição quântica, na verdade, é uma superposição de várias posições que essa partícula pode ter. E essa superposição quântica não é só sobre a posição da partícula, pode ter uma série de outras propriedades que também podem estar em superposição. Mas vamos falar da superposição da posição da partícula, que é mais fácil. Então, o que acontece? Na existência quântica da partícula, antes de alguém medir aonde ela está, ela pode estar em qualquer um desses lugares. Então, essa superposição é uma propriedade quântica. Mas o que acontece? A partícula, como tudo na natureza, ela interage com o meio ambiente dela. Ela interage com a luz que vem, que pode atingir ela, ela interage com vibrações de calor, ela pode estar se propagando em algum meio em que tenha outras partículas que ela possa estar se colidindo. E quando isso acontece, essa superposição quântica, quer dizer, a possibilidade da partícula ocupar 4 lugares, nesse meu exemplo, ao mesmo tempo, pode ser destruída por essas interações com o ambiente externo. Essa destruição
da superposição quântica é o que a gente chama de descoerência quântica. Então, o mecanismo para você passar de uma realidade quântica para uma realidade clássica é justamente essa ideia da descoerência, ok? Se vocês quiserem mais detalhes, por favor, leiam o meu livro, A Ilha do Conhecimento, em que eu explico a descoerência quântica com bastante detalhes, ok? Ok. Traduzindo ciência, pede para que eu pudesse, se eu pudesse eleger uma teoria e um físico, quais seriam? Olha, eu acho que se você fizesse essa pergunta para a maioria dos físicos, eles diriam que o físico seria o Albert Einstein e a teoria seria a teoria da relatividade geral. Porque ela realmente é uma das teorias mais belas, se não a teoria mais bela que já foi proposta. Para quem não sabe, a teoria da relatividade geral é a teoria que descreve a gravidade como sendo a curvatura do espaço e também do tempo. O tempo também pode ser afetado. A passagem do tempo, que a gente acha que é um rio que vai indo direitinho, sempre no mesmo ritmo, né? Ela, na verdade, ela pode ser afetada pela presença da matéria e pela presença da energia, porque no mundo da relatividade, lembra da fórmula E igual a mc2? Pois é, ela quer dizer que você tem uma equivalência, que é meio complicada de explicar, mas se alguém perguntar, eu explico, entre energia e matéria. Então, a presença de energia e matéria afetam a geometria do espaço, o quão o espaço é curvo, e o fluir do tempo. E ele fez isso de uma forma super elegante, e por isso que eu elejo a teoria da relatividade geral do Einstein como sendo a teoria, minha teoria preferida, vamos dizer assim. E nisso eu não estou sozinho, ok? Que mais? Assim, uma outra pergunta, a escola faz o aluno ou o aluno que faz a escola? Olha, eu acho que a escola faz o aluno e o aluno faz a escola. Eu acho que as duas coisas têm que funcionar conjuntamente. Como eu estava dizendo na minha primeira sessão, na sessão número 1, semana passada, que o melhor professor do mundo não vai conseguir explicar uma coisa, não vai conseguir ensinar o aluno que não quer aprender. Você, para querer aprender alguma coisa, você não pode ter uma relação passiva com o conhecimento. Você tem que ter uma relação ativa. Você tem que querer aquilo, entendeu? Você tem que realmente querer entender o que você está se interessando. Senão, não entra. Ou entra e sai. Entendeu? Aquela coisa da decoreba do teste. Né? Você decora, e pá, faz o teste no dia seguinte. Ah, e aí? Você lembra daquela questão? Não lembro mais nada. Então, você não aprendeu, você decorou. Né? E, essencialmente, isso é uma distinção muito importante. Então, não adianta você ter um excelente professor numa suposta excelente escola se os alunos não querem aprender. Então, existe uma rua de duas mãos aqui. O professor, o melhor professor, é justamente aquele cara, isso é uma coisa que eu mencionei na semana passada também, é o sujeito que inspira no aluno a vontade de querer aprender. É aquela curiosidade, aquela vontade de saber. E aí, quando o aluno tem essa vontade, esse desejo de querer saber mais, ensinar fica muito mais fácil. E aprender também fica muito mais fácil. Então, a escola oferece professores de boa qualidade para os alunos, esses professores inspiram os alunos a querer aprender mais, e aí eles rendem muito e a escola fica com uma ótima reputação. Essa é a história. Ok. Depois teve uma terceira pergunta do Traduzindo Ciência. O senhor já teve problemas com algum professor durante a graduação? Claro, todo mundo tem problemas com professores durante a graduação. Isso daí não é uma coisa tão misteriosa nem muito rara, né? Eu acho que é normal. Professores são seres humanos, eles têm as personalidades deles ou delas, né? E, às vezes, essa personalidade entra em choque com a sua, né? Mas o importante é saber separar a pessoa do professor da matéria que o professor ou a professora está ensinando. Então, não ficar empacado no fato que aquele professor é terrível, é malvado, ou faz isso ou faz aquilo, e por isso eu não vou querer aprender nada. Não, nada disso. Você entende que o professor tem suas limitações, e isso acontece com frequência, infelizmente, nem todo professor é excelente, né? A gente sabe disso. Mas, por outro lado, você vai atrás, entendeu? Você, como se diz aqui nos Estados Unidos, você engole o sapo e vai nessa. Tipo, vamos aprender mesmo que o professor não corresponda às minhas expectativas. Porque quando você está estudando alguma coisa, certamente ao nível universitário, não é mais um passatempo, entendeu? Não é mais uma coisa que você tem que fazer. É a sua profissão, cara, sabe? É o que você vai ser no futuro, é como você vai
se relacionar com o teu trabalho para o resto da vida. Então, é muito importante você ir além desse momento da fricção do professor e ter uma visão mais macro do significado da educação na sua vida. Ok? Ok, vamos lá. Professor Alberto Galani falando, professor, qual a sua opinião sobre o tempo? A realidade abarca o passado, o presente e o futuro por igual? Existe algum consenso entre os físicos sobre esse tema? Olha só, Alberto, e o tempo é um dos grandes mistérios, né? É uma coisa que realmente você pode entender de vários modos diferentes, né? Não existe apenas um tempo. A gente pode falar do tempo da física, né? O tempo da física é uma coisa que a gente cria para poder medir transformações na natureza, né? Porque, por exemplo, estou aqui com essa garrafa d'água, né? Então, se essa garrafa não se mexe, e eu também não me mexo, o tempo é praticamente inexistente, ele não é importante, ele não ajuda na descrição das coisas. Mas quando a garrafa começa a se mexer, então ela entra em movimento, daí eu preciso do tempo para poder dizer aonde vai estar essa garrafa daqui a 1 segundo, daqui a 2 segundos, daqui a 3 segundos. Então você cria um método de descrever transformação. E o tempo é isso, é um método de descrever transformação. Agora, existe também um outro tempo, que é o tempo psicológico, que é a nossa percepção do tempo, né? Como que nós, seres humanos, entendemos a passagem do tempo e percebemos a passagem do tempo. E essa passagem do tempo, ela não é tão linear como a passagem do tempo da física, né? Que é sempre aquele tempo, pode ser modificado por movimento, né? Como diz a teoria da relatividade, por matéria, como diz a teoria da relatividade geral, mas o tempo psicológico é outro, né? É aquela coisa de você estar sentado numa cadeira e achar que cada segundo demora 1 hora, se você está fazendo uma coisa chata, mas se está fazendo uma coisa boa, uma coisa legal, 1 segundo passa imediatamente, né? 1 hora passa imediatamente. Então depende muito da sua relação com a sua atividade. Então existem muitas maneiras de você pensar sobre o tempo e nenhuma delas é mais importante do que a outra, né? Mas você tem que saber qual você tem que usar em um determinado contexto. Isso é muito importante. Agora, se você parar para pensar, e isso é uma coisa que eu também falo no livro A Ilha do Conhecimento, o presente é uma ficção. Por quê? Porque quando eu falo o presente é uma ficção, não tem mais presente, entendeu? Se você começa a falar o momento inicial, que momento é esse? Quanto tempo durou esse momento? Ele durou alguma coisa? Se ele teve duração, ele não é um momento, ele é uma duração de tempo. Então, a ideia de que você pode ter um presente que tem duração zero, imediatamente implica de que o presente não tem duração e que, portanto, o presente não existe. Né? Ou seja, existe o passado, que já foi, e o que a gente lembra na memória, e o futuro, que é o que ainda vai acontecer. Né? Agora, o que acontece? Que dentro da matemática, o que eu estou falando faz sentido, porque quando a gente fala no momento imediato, a gente faz o quê? A gente tira o que a gente chama do limite do intervalo de tempo e faz esse limite ir a zero. Então, o presente é quando o limite vai a zero. Né? Para quem lembra de matemática, delta T vai para zero. Mas o consciente humano, que é o que nos fornece a nossa percepção do real, da realidade, nossa posição, nosso contexto espacial, nosso contexto temporal, ele cria uma espécie de proteção, uma espécie de bolha, que a gente chama de presente, que tem uma duração de 1 a 3 segundos, mais ou menos. Então, o que a gente chama de presente, a ligação entre o que já passou e o que ainda vai acontecer, é justamente essa ponte que tem uma duração de poucos segundos e que é uma fabricação do nosso consciente para que a gente possa entender o contexto do que já foi e do que vem pela frente. Mas, se você pensar matematicamente, a ideia do momento, nesse momento, não tem duração, que é uma coisa meio estranha. Ok. Vamos lá. Tem muitas perguntas. A questão da entropia, o Wagner Cavalcante. Fale sobre o fenômeno físico que mais me impressiona, a entropia. Ela realmente é uma lei universal? Tem algum aspecto filosófico por trás dela? Bem, então, primeiro vamos explicar, né? A entropia, ela é, na verdade, ela é uma quantidade que é descrita numa parte da física chamada termodinâmica, que estuda o calor.
né? O que acontece é o seguinte, é que a entropia está ligada com a desorganização crescente de um sistema físico. Por exemplo, o seu quarto. Se você não fizer nada, o seu quarto eventualmente vai ficar uma zona. Por quê? Porque as coisas vão ficando desarrumadas. Para você criar ordem, você tem que fazer trabalho. Você tem que pegar a camisa, dobrar, botar na gaveta, etc. Senão, o tempo vai passando e a entropia tende a aumentar. Num sistema isolado. Quando o sistema é aberto, ou seja, quando o sistema pode trocar energia com o exterior, então você pode diminuir a entropia. Tá? O que é interessante com a entropia é justamente essa questão da ligação dela com a passagem do tempo, né? Porque como a tendência de um sistema físico é que a entropia aumente cada vez mais, esse aumento da entropia está ligado com a direção do tempo. O tempo indo sempre do passado para o futuro e não do futuro para o passado. Mas o que é engraçado é que, se você estuda a física, a mecânica, a física dos movimentos mais simples, por exemplo, você pega um cartão. Está aqui o meu cartão do hotel onde eu estou aqui em Nova York. Você pega um cartão. Se eu passar o cartão da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, e se eu não contar para vocês se é da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, e eu inverter o fio e passar ele ao contrário, vocês não vão saber qual é a direção certa do tempo. Isso significa que as leis da física clássica, elas são invariantes com relação à direção do tempo. O tempo pode ir da frente para trás, de trás para frente, e os movimentos parecem ser os mesmos. Mas é óbvio que se eu pegar um ovo e quebrar o ovo no meu laptop, não farei isso, obviamente, mas se eu pegar um ovo e quebrar o ovo no meu laptop, fizer um filme disso, passar de frente para trás, de trás para frente, obviamente vocês vão saber que o ovo quebrou, e isso daí tem uma direção do tempo bem determinada. Qual é a diferença entre o cartão que vai de lá para cá, ou de cá para lá, e do ovo que quebrou? A diferença é o grau de complexidade do sistema. Um cartão, ou uma partícula simples, é um sistema bem simples, né? Ele não tem muitas maneiras de serem descritas. Já o ovo, você pode descrever de muitos estados diferentes, né? Você tem o ovo inteiro, quando você quebra, quando você mexe, ele se mistura todo. Então, quanto maior a complexidade no sistema físico, mais improvável é que você possa ter uma descrição que vá do futuro para o passado. Então, o fluxo do tempo, a passagem do tempo do passado para o futuro, tem a ver com o crescimento da entropia, com a complexidade crescente dos sistemas físicos. Então, realmente, a entropia é uma quantidade fascinante no estudo da física. Ok, uma outra pergunta aqui, do Emerson Mello. O senhor acha que a física já chegou no seu apogeu? De jeito algum, Emerson. A gente ainda está começando, cara. A natureza é muito mais esperta do que nós somos. E, aliás, também, mais uma vez, no meu livro A Ilha do Conhecimento, eu elaboro esse conceito, né, de que esse conhecimento é uma ilha cercada pelo oceano. Que oceano que é esse? O oceano do desconhecido. O que acontece? Quanto mais a gente vai aprendendo sobre o mundo e essa ilha vai crescendo, maior é a fronteira entre o conhecido e o desconhecido. Ou seja, mais a gente vai descobrindo que a gente não sabe. Então, quanto mais você aprende, mais você sabe que você não sabe. Parece uma coisa meio clichê, mas é verdade e é assim que funciona a história da ciência. Então, por exemplo, se você pensar na vida antes e depois do telescópio, ou na ciência, na astronomia, antes e depois do telescópio, o que você vê? Coisas completamente diferentes. A nossa concepção do universo antes do telescópio era toda a olho nu. Com o telescópio, os astrônomos podiam ver coisas que jamais podiam ser vistas a olho nu, e daí toda a história da nossa relação com o universo, do que a gente pode ver no universo, mudou. Então, ou seja, quanto mais a gente aprende sobre a natureza, quanto mais precisos os nossos instrumentos, mais perguntas a gente pode fazer. O que é uma ótima coisa, senão a gente já podia estar se aposentando, né? Se a gente já tivesse chegado no apogeu. Mas, como eu disse antes, a natureza é muito mais esperta do que nós somos, as nossas habilidades como seres humanos são limitadas, mesmo que tenha muita gente pretensiosa que acha que não seja, e, com isso,
a ciência está sempre num processo de avanço, de progresso. Ok? Ok, vamos lá. Puxa vida. Gabriel Prado, qual a sua previsão para a ciência brasileira nos próximos anos? E que dicas você daria para estudantes de física? Olha, cara, tudo vai depender do que acontece domingo, ok? Esse domingo agora é um dia extremamente importante na história do Brasil. Votem. Votem pensando no Brasil do futuro, e não no Brasil do passado, e não no Brasil com medo, cheio de medo, na verdade, né? Cuidado com a demagogia oportunista dos políticos que ficam nutrindo medo nas pessoas para poder se eleger. Tá? Isso nunca deu certo e a gente conhece bem a história dos regimes fascistas do século XX para entender isso. Okay? Então, pensem no Brasil do futuro. Eu imagino, eu não sei a idade de vocês, mas eu tenho a impressão de que a idade de vocês é uma idade média não muito alta, tipo 20, 30 anos, talvez 40 no máximo. Claro que tem pessoas de todas as idades assistindo agora. Então, pensem no que vai acontecer amanhã e sejam espertos com relação ao voto. Porque senão a ciência do Brasil vai mais para trás, coitada, vai sofrer mais ainda do que já está sofrendo com esses grandes cortes no orçamento da CAPES, por exemplo. Né? E se você for um estudante de física no Brasil, tudo bem, a física do Brasil continua indo, os brasileiros têm excelentes físicos no Brasil, excelentes cursos de física no Brasil, mas o importante é não perder o rumo caso o Brasil perca o rumo. Os professores vão estar lá, os livros vão estar lá, então, mais uma vez, essa é a história da sua vida e não do Brasil. Então, construa a história da sua vida a partir da paixão que você sente pelo que você ama, entendeu? E se essa paixão for pela física, continue estudando. Se você se dedicar, vai haver um caminho. Entendeu? O importante é não chegar aos 50, 60 anos e se arrepender do que você não fez na vida. Entendeu? Então, vale a pena arriscar quando a gente realmente tem paixão pelo que a gente gosta. Ok? Ok. Olha aqui, Dancy falou, gostaria de saber se você acha plausível transferir a consciência para o computador, como o Elon Musk quer fazer. Então, o Dancy ele começa falando, boa tarde, professor, sou fã do seu trabalho, especialmente do livro Criação Imperfeita. Obrigado. Também acho um livro bem legal, é o meu livro Iconoclasta, um livro em que eu tento destruir um pouco a visão de mundo de que o perfeito é que é o belo. Eu falo da imperfeição como sendo uma nova estética na natureza e também no ser humano. Né? E essa história de você transferir a consciência para o computador, eu acho uma coisa completamente implausível. Certamente é uma coisa que ainda é totalmente ficção científica. A gente está muito, muito, muito longe disso. Pode acontecer? Não sei exatamente se a consciência de uma pessoa pode ser transferida para um computador. Aliás, mais um assunto que eu trato na Ilha do Conhecimento, no livro. Por quê? Porque a gente não entende nem o que é consciência. A gente nem sabe o que é consciência. Se você tenta entender consciência humana através dos neurônios que você tem no cérebro e das sinapses que conectam esses neurônios, ninguém sabe como explicar por que você é você. Tá? A emergência da sua autoconsciência, de você ser a mesma pessoa hoje, amanhã, etc., nunca exatamente a mesma, mas essencialmente a mesma, é uma coisa que ninguém entende. Né? Como que impulsos elétricos passando por células no seu cérebro podem criar você? Okay? Essa é uma pergunta que continua tão misteriosa hoje quanto era há 1000 anos atrás. Né? Só que a gente hoje sabe que é o cérebro que é a casa da mente. Então, você não precisa invocar almas, espíritos, entidades sobrenaturais para tentar entender a consciência humana. Mas isso não significa que a gente tenha entendido a consciência humana. E se você não entender o que é consciência e como ela ocorre no cérebro humano, como que você vai transferir isso para um computador? Então, está se falando de uma ficção distante, distante, distante ainda no tempo. Ok? Valeu. Ok. Ok, vamos lá. Calma aí que deu uma tela, deu um pulo aqui. Estranho isso. Qual a teoria sobre... Ok, vamos lá, calma.
Ah, professor Marcelo, o senhor acredita, isso aqui é do Júnior Apezeiro, eu acho. O senhor acredita que o ser humano possa evoluir mais fisicamente, corporalmente, ou estamos confortáveis em relação à evolução de nossos corpos? Seria possível continuarmos evoluindo? Olha, cara, nós estamos evoluindo. Tá? A evolução ela não para. O que está acontecendo, que está mudando um pouco as coisas, é que nós agora estamos interferindo de uma maneira ativa com essa evolução. Então, por exemplo, a partir de drogas, a gente hoje pode proteger pessoas que há 100 anos atrás ou há 500 anos atrás não viveriam mais do que 6 meses, 2 anos, 10 anos. Então, se você voltar no passado, essas pessoas teriam sido eliminadas pelo processo de seleção natural. E hoje isso não ocorre. Então, pessoas que têm problemas físicos, problemas mentais, hoje podem viver muito bem e até confortavelmente e fazer coisas incríveis por causa dos avanços da ciência e da medicina. Então, existe, o que eu diria hoje é que nós estamos reinventando a espécie humana. Eu acho que o que está acontecendo, isso é um papo para um outro dia, talvez, né? É que nós estamos redesenhando a nossa espécie através da nossa relação com as tecnologias digitais e com as máquinas. Tá? Então, o que está acontecendo é que nós hoje somos criaturas muito diferentes do que a gente era antes, e eu estou falando de 15 anos atrás. Só, sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. Opa. Por causa disso aqui. Os telefones celulares, por exemplo, cada um de vocês tem um, e cada um de vocês tem uma relação profunda com esse seu telefone celular. Tanto assim que se você esquecer um dia, passar um dia, 2 dias, 3 dias sem o telefone celular, vai ser uma tragédia total, certo? O que quer dizer isso? Por quê? Como que isso aconteceu? Como é que 10 anos atrás a gente vivia perfeitamente bem sem um celular e hoje é essa loucura, toda essa relação de necessidade mesmo com o telefone? É porque o telefone hoje já é parte de quem nós somos. Então existe uma relação de continuidade, de amplificação do ser humano através dessas tecnologias digitais. E esse é um papo que eu adoraria ter num outro dia, porque é um papo bastante profundo e com muita coisa para a gente discutir. Ok? Ok. O Lucas Santos pergunta, professor, na sua opinião, a ciência pode ser imoral se for necessária? Olha só, Lucas, essa é uma ótima pergunta. Não é a ciência que é imoral. A ciência é um corpo de conhecimento criado pelos seres humanos. É o uso da ciência, como que os seres humanos vão usar a ciência, é que pode ou não ser imoral. Okay? E eu diria que não imoral, né? Amoral. Né? Que imoral tem uma coisa mais relacionada com sexo, etc. Estou falando de amoral, ou seja, uma coisa que eticamente está errada, que não tem uma moralidade. Então, por exemplo, vamos falar do desenvolvimento da energia nuclear. Né? Então, a energia nuclear tem um lado luz e tem um lado sombra. Tem um lado luz porque a energia nuclear, querendo ou não querendo, é uma ótima fonte de energia, é relativamente muito mais limpa do que o carvão, do que o petróleo, né? Produz muito menos lixo e poluição. E, claro, tem o perigo, né, de você ter um problema no reator e você ter um vazamento em que você possa ter emissão de partículas radioativas, mas você também pode ter isso com o petróleo, quando um petroleiro bate num rochedo qualquer e esvazia todo o tanque e tal. Existem sempre problemas com relação a esse tipo de tecnologia. Mas existe também um lado positivo da energia nuclear, no caso de aplicação em medicina, tratamentos de radiação, todo mundo sabe disso. Mas é óbvio que também a energia nuclear que é usada para fazer bombas atômicas e bombas termonucleares, como foi feito no final da Segunda Guerra, e com os Estados Unidos lançando 2 bombas em Hiroshima e em Nagasaki, em 1945, a única vez em que bombas atômicas foram usadas numa população civil. Então, a discussão se essa atitude é uma atitude imoral, amoral ou não, é extremamente complexa, porque envolve considerações que têm a ver um pouco com a natureza da guerra no momento, e um dos argumentos que os americanos usam é que se a bomba atômica não fosse jogada, os japoneses nunca iam se render, e se eles não se rendessem, a guerra ia custar milhões e milhões de vidas de americanos e de japoneses.
Não sei. Tem outros motivos porque essa bomba foi jogada, políticos e geopolíticos. Eles queriam assustar a União Soviética, a não expandir na Ásia, etc, etc. Então tem uma série de outras razões para isso. Mas o ponto é que, sim, a ciência pode ser usada para o bem e para o mal. Então é uma questão da ética humana, das pessoas que detêm o poder do que fazer com a ciência que elas têm. É aí que está a questão. Não na ciência em si, mas no uso da ciência por pessoas. Ok. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui, porque está cheio de perguntas, caramba. Ok, aqui. Professor, o senhor tem plano de retomar a coluna de jornais no Brasil, como era na Folha? Sou fã do seu trabalho. Ô, Tiago, eu escrevo para a Folha todo dia. Desculpe, todo dia não, haja saúde. Toda semana, mas na Folha online. Eu tenho uma coluna chamada Horizontes. Se você for assinante, infelizmente, tem que ser assinante da Folha para fazer isso, ou do UOL, né, o UOL, né, o Universo Online. Mas se você for assinante, você tem acesso direto a essa coluna. E se você me segue no Facebook, eu sempre posto um link dessas colunas e dos temas delas. Então, eu estou ativo direto ainda nessas colunas, sim. Ok? Ok. Thalisson Isaac pergunta: alguma novidade sobre a matéria escura relevante? Infelizmente, não. Então, primeiro, rapidamente, para a gente fechar o dia de hoje, que já se passaram 30 minutos, incrível isso. A matéria escura é uma matéria que não emite radiação, não emite nem luz visível, nem radiação invisível, tipo infravermelho, ultravioleta, etc, etc. Ok? E, mais ainda, ela também não é feita dos átomos que a gente conhece, das partículas que compõem os átomos. Não é feita de elétrons, não é feita de prótons, de nêutrons, e esses, aliás, são feitos de quarks, que são partículas menores ainda. Então, ela é uma matéria extremamente misteriosa, que a gente só sabe que existe porque essas partículas têm massa, e se elas têm massa, elas podem atrair as partículas que emitem luz. Então a gente sabe que a matéria escura existe porque ela atrai gravitacionalmente a matéria que a gente pode ver. Okay? É tipo um fantasma invisível que está atraindo pessoas na direção dele. Okay? Só que a gente não sabe qual é a composição da matéria escura, e há mais de 3 décadas a gente vem tentando entender isso e vem tentando buscar partículas que possam ser essa matéria escura, e até agora nada. Então o mistério da matéria escura permanece, e de repente, numa outra semana, eu posso fazer um vídeo dedicado às questões da matéria escura e da energia escura. Ok, pessoal, como vocês estão super prestigiando aqui a minha presença, vamos falar. Última pergunta. Ok. Joás McCoy, caramba, professor, vamos lá. Você pode falar sobre a teoria do multiverso? Essa daí é uma pergunta que realmente ela é enorme. Mas basicamente a ideia é a seguinte: o multiverso é uma generalização do nosso universo. Né? Então a ideia é a seguinte: o universo, em princípio, contém tudo que existe. Né? Contém todas as galáxias, onde estão as estrelas, onde está o nosso Sol. Existem um monte dessas galáxias. Né? E o ponto é o seguinte: é que, infelizmente, parece que para muitos físicos o nosso universo não é o suficiente. É possível, pelo menos teoricamente, que existam outros universos, fora, além do nosso universo. Então, imagina o nosso universo como sendo uma bolha, né? Aqui está tudo que existe, inclusive você, e existem outros além desse universo. Só que o problema é o seguinte, é que tudo que a gente entende com relação à astronomia, com relação ao universo, tem a ver com a velocidade da luz. Tanto a luz que a gente vê das estrelas, quanto a luz que a gente não vê, tipo radiação ultravioleta, infravermelho, raio-x, raios gama, todas as radiações eletromagnéticas se propagam na velocidade da luz, e agora a radiação gravitacional, as ondas gravitacionais também se propagam na velocidade da luz. Então, olha só que coisa estranha. O nosso universo surgiu no Big Bang há 13,8 bilhões de anos atrás. Então, nesse tempo finito, que é bastante tempo, mas mesmo assim, a luz só pôde viajar uma certa distância. Então, a gente só consegue receber informação dessa distância. A gente está aqui no meio dessa bolha, entendeu? Tem uma bolha, que é a nossa bolha de informação, que é a distância que a luz percorreu em 13,8, vamos arredondar para 14 bilhões de anos. O que está além dessa bolha é invisível para a gente.
A gente não pode saber o que tem lá. Então, se existem outros universos, e a ideia das teorias, que eu posso elaborar no outro dia, é que esses outros universos vão ser universos que vão ter propriedades diferentes do nosso universo. Então, por exemplo, num outro universo paralelo, o elétron, que é a partícula que gira em torno do núcleo do átomo, pode ser mais leve, mais pesado, pode ter uma carga diferente da que tem no nosso, que é a carga negativa elementar, e pode não existir. Então, esses outros universos têm outras propriedades. Então, a ideia do multiverso é a seguinte: é tentar resolver um problema fundamental da física, que é um problema que, na minha opinião, não tem uma solução, pelo menos não com a ciência moderna, que é o seguinte: é o problema de por que o nosso universo existe, com as propriedades que ele tem. Então, claro, se você tiver um montão de universos, né, e nesses universos paralelos você tiver propriedades diferentes, vai ter uma probabilidade de existir um universo, ou mais de um, mas um universo, em que as propriedades vão ser as que a gente tem no nosso, de tal forma que a gente possa existir para poder ficar fazendo perguntas sobre o universo, ok? Então a ideia é essa. O único problema com a ideia do multiverso, que é muito interessante, eu mesmo já escrevi artigos sobre ela, é que a gente não pode testar se ela está certa ou está errada. Os testes que foram propostos são muito incompletos. Então a gente não pode saber se funciona ou não. E uma ideia que a gente não pode saber se funciona ou não em ciência é muito complicada. Ela pode permitir que a gente possa ter outras ideias, mas se a gente não souber se ela realmente faz sentido ou não, a gente fica empacado. Então, o multiverso, para mim, é uma ideia que ainda precisa ser desenvolvida muito mais até que a gente possa levá-la realmente a sério. Pessoal, eu sinto muito, mas eu estou vendo aqui um montão de perguntas que eu não vou ter tempo de responder hoje, mas a gente vai continuar essa conversa. Estou super animado, estou vendo que tem muita gente assistindo e a gente continua. E o ideal seria o seguinte: fazer sempre na mesma data, que seria na sexta-feira, às 6 da tarde, que é tipo, cheguei do trabalho, eu estou chegando do trabalho, mas não jantei ainda para vocês aí no Brasil, né? Mas nessa semana, infelizmente, eu tive que viajar aqui para Nova York e fiz agora na quarta. Mas, para quem perdeu, avise para os seus amigos, o vídeo fica lá e assistam, por favor, divulguem, porque para mim é super gratificante poder estar conversando com vocês. E pensem bem na eleição de domingo. É um momento muito importante na história do Brasil. Não vamos afundar esse país, por favor. Um grande abraço, moçada. Até mais.